E caverneiros, diretores caverneiros, ainda quero falar com você sobre planejamento. Ai, Cleide, já falou tanto de planejamento, tô cansado, não aguento mais falar desse assunto. Mas quem não planeja não executa, tem que planejar. Se quiser chegar no final do ano arrebentando, no início do ano tem que planejar. Pega a caneta, pega o papel e vamos planejar. Olha, faz um gráfico aí. Vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu. Consegue ver? Claro que não, né? Mas depois eu vou mandar para vocês, tá? Ó, esse aqui é do mês de janeiro. Mês de fevereiro. O dia do mês. Aqui vai o evento, o que eu fiz nesse mês. Aqui vai o local onde isso aconteceu. Aqui vai o material que eu gastei, ou que eu vou gastar, que eu estou sonhando em gastar. Aqui vai quanto eu vou gastar. E aqui vai quem é o responsável por esse dia. Quais nomes vão no responsável? O meu e dos meus diretores associados. Aqui, conselheiro aqui só dentro do cantinho de unidade, tá? Ou se for algum evento de unidade, e mesmo assim tem que ter alguém da diretoria junto. Então, aqui vai nome de diretores e diretores associados. E esse valor, Cleide, eu não sei quanto vai custar, faz uma estimativa. No final do ano você não vai ter um valor exato, mas desde o início do ano você pode ter uma ideia de quanto você vai gastar nesse evento que você planejou e todo o material. Por que isso? Ah, porque eu cheguei na minha reunião hoje é dia de classe regular. E o que eu preciso? Meu Deus do céu, o que eu preciso? Olha, eu já tenho uma lista aqui de tudo que eu vou gastar. Tá bom? É claro que cada dia de reunião você senta, você dá uma planejada naquela reunião inteira, detalhada, e nós depois vamos falar um pouco sobre essa reunião também, mas é muito legal você ter esse planejamento anual, aí você consegue fazer ele do ano inteiro, consegue. Primeiro você pega a agenda da divisão, depois você pega da união, depois você pega da associação, pega da sua região, e aí você junta tudo isso, pega da sua igreja, porque não é legal para chocar a agenda com a igreja, então você pega da sua igreja e abaixo disso você consegue. Por que a gente consegue fazer tanta coisa? Porque você faz reunião no domingo. Entendeu? Você faz reunião à tarde. Então, dificilmente você choca com o programa da igreja. Então, você consegue fazer muita coisa quando você faz um bom planejamento. Por favor, não viva sem planejamento. Aí você fala assim, e agora? O que eu vou colocar de programa aqui? Eu vou pôr esses meninos pra jogar bola, porque eu não sei fazer nada. Eu vou pôr esses meninos pra treinar Roda Unida, vou aprender a marchar. Gente, nenhum clube vive só de uma coisa. O seu planejamento ele tem que ser rico, ele tem que ser variado, e ele tem que ter um sistema, tá? E depois nós vamos falar do diário, que toda reunião tem que ter o quê. Mas é muito importante uma boa base, uma excelente, a melhor base para planejamento anual. São os cartões de classe. Junta seus instrutores e vê com eles lá o que nós precisamos colocar, o que o clube tem que promover. Quando você faz um planejamento baseado nos cartões de classe, no final do ano, a criança pode ficar o ano inteiro enrolando para fazer classe. Se você fez um bom planejamento de anual, no final do ano a criança vai ter cumprido um monte de requisitos sem nem saber que estava cumprindo requisito de classe. Para que eu visitei um asilo, acampei, fiz uma caminhada, assisti uma aula, fiz uma especialidade e no final nem sabia que era tudo requisito de classe. Um dia nós estávamos ali, do nada, fizemos uma brincadeira ali, não entendi por quê. Senta aí e escreve. O que você aprendeu naquela brincadeira? Faz um relatório. Olha, requisito cumprido. Olha lá, vamos o cargo do diretor associado. Que isso? Requisito de classe cumprido. Então, assim, se tiver no seu planejamento anual, você consegue executar muita coisa. Através do seu planejamento, o seu conselheiro consegue fazer um bom planejamento para o cantinho de unidade e o seu instrutor de classe consegue fazer um excelente planejamento, porque ele sabe quais dias ele vai ter, quanto tempo em cada dia ele vai ter. Então, ele consegue fazer um planejamento e aí você vai ter uma reunião riquíssima, super ocupada. É muito importante você perceber que nas suas reuniões você tem que ter um dia com foco em esporte, um dia com foco em especialidade, um dia com foco, você tem que treinar fanfarra, você tem que ter ordem unida todo dia um pouquinho, e onde é que você vai encaixar tudo isso? Aí você tem que ter um bom planejamento, tá? Então, existem muitas maneiras de fazer isso, você pode sonhar, você pode ir no manual, lá tem vários modelos de reunião para você seguir, se você quiser. E eu tenho um modelinho de reunião aqui que é super bacana e eu vou passar para vocês numa próxima conversa, não nessa, mas a minha dica principal aqui é planeje, escreva
tenha um planejamento em mãos do ano todo. Esse planejamento ele vai mudar? Vai. Nós somos um organismo vivo, né? A gente está aí mudando, modificando, se movendo. Fizemos um planejamento show de bola para esse ano, não podemos executar nada, porque ficamos todo mundo presos em casa. Tivemos que fazer um outro planejamento para virtual e as coisas aconteceram. Mas, se não tivesse nada planejado, nada teria acontecido. E aconteceu muita coisa esse ano, apesar de estarmos em casa. Então, você pode colocar e deve colocar no seu planejamento a leitura do livro do ano, classe bíblica, ano bíblico, a execução das classes, tudo isso tem que estar dentro, tem que estar diante do olhar do diretor. Todos os eventos, acampamentos, passeios, o clube tem que participar de tudo? Não, gente, o clube tem que participar do que ele dá conta de participar, tá? Você tem que saber qual é a prioridade do seu clube. A minha prioridade do clube é ser o top 5 da minha associação, então vai lá brilhar na associação. A função básica do meu clube é que nós queremos estruturar o financeiro, então economiza dinheiro. O top 5 do clube que nós queremos mais aqui batizar, então faz estudo bíblico. Então você tem que saber qual é a proposta do clube. Acontece que o planejamento não pode ficar em cima de brincadeira de futebol só e só e só. Posso brincar de futebol? Deve, mas tem que ter um dia e uma hora marcado para isso, não pode ser no oba-oba. Tá? Se você chega diante da criança sem nada planejado, ou diante da sua diretoria sem nada planejado, eles vão olhar para você e vão falar assim: não tem nada para mim aqui, porque você nem pensou antes de vir. Então, antes de chegar na diretoria, você já tem que ter uma série de ideias, uma série de planos, de sonhos e planejamento. Planeja. Quem não planeja não executa. Ficam umas dicas aí para você. Se tiver dica para mim, eu tô aceitando também. Bora conversar sobre isso? Vem pra caverna.